Fala pessoal, hoje nós vamos explorar o setor de telecomunicações na Bolsa Brasileira. Vamos analisar as principais empresas desse setor, como a Vivo, a TIM, a Unifique e também a Oi. Nosso objetivo é verificar qual dessas empresas tem a melhor qualidade e qual delas se configura a melhor oportunidade de investimento hoje para a sua carteira. Nós vamos analisar os últimos resultados trimestrais de cada uma delas, comparando uma com a outra, verificando também qual que é o preço teto para cada uma delas. E também refletir por que o setor de telecomunicações é uma boa escolha para você incluir na sua carteira. Meu nome é Igor Prado e bem-vindos ao canal Aposentando. Antes de nós iniciarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, de análise sobre empresas, notícias sobre o mercado financeiro, já deixa um joinha aqui e se inscreve no canal para poder estar ajudando o nosso trabalho. Bom, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo dessa série, nós estamos fazendo uma análise de todos os setores mais perenes da nossa economia, mais conhecido pelo acrônimo de BEST, né? Que são bancos, energia, saneamento, seguradoras e telecomunicações. Então, se você quiser ver a análise que a gente fez sobre esses outros setores, eu vou estar deixando aqui no card os outros vídeos dessa série para que você possa acompanhar todos desde o início. Bom, investir nas empresas do setor BEST consiste em escolher as empresas que estão situadas nos setores mais perenes da nossa economia. Isso porque essas empresas elas fornecem um tipo de serviço que é essencial para nós e que nós não conseguimos ficar sem com facilidade, né? Ou sem perder uma qualidade de vida muito grande. Por exemplo, a energia elétrica é algo que a gente não consegue mais viver sem. Água encanada, coleta de esgoto, assim como os serviços bancários, os seguros e também as telecomunicações. No caso, linha telefônica e, principal de tudo, a internet, né? Hoje praticamente tudo funciona com algum tipo de internet. Principalmente o contato entre as pessoas, o que faz com que a gente tenha uma dependência desse serviço muito grande. E isso se traduz em empresas sólidas que conseguem manter uma receita e lucros constantes independente do ciclo da economia que a gente está. Porque num ciclo de baixa da economia, igual a gente está vivendo agora, por exemplo, as pessoas elas passam por dificuldades econômicas, mas esse tipo de serviço é a última coisa que elas param de consumir, né? As pessoas elas conseguem parar de consumir alguns serviços não essenciais, por exemplo, compra de roupas, restaurantes, calçados, mas elas não conseguem ficar sem energia, sem água, sem internet e sem ter uma conta de banco. Então colocar uma empresa desses setores na nossa carteira faz com que ela tenha uma certa segurança em relação aos ciclos diversos da economia que a gente possa estar atravessando. E se essa empresa ela consegue manter uma constância de receita e de lucros, logo os dividendos, que são uma distribuição da parte do lucro da empresa, também será constante e crescente. Isso principalmente para quem, assim como eu, tem uma estratégia de dividendos na sua carteira, né? Então a gente pode ver aqui pela minha carteira que os dividendos, desde quando eu comecei a investir lá em 2020, eles são crescentes. Isso porque eu escolho empresas maduras e de setores perenes para ser o core da minha carteira. E o setor de telecomunicações está incluído nisso. Bom, começando então a nossa análise da primeira empresa de hoje, que na verdade eu trouxe mais como um aviso para vocês, que é a Oi. A Oi é a prova viva para nós que a empresa não importa se ela é de um bom setor, se ela não for bem gerida, ela pode se tornar um investimento horrível para você. A Oi hoje está sendo negociada a 0,63 e há um ano atrás ela estava R$ 6,00, R$ 6,50, com uma queda de 87,7% em apenas um ano. A Oi é uma das empresas que mais destruiu o valor para os brasileiros nos últimos anos. Muita gente perdeu dinheiro com essa empresa. Se a gente esticar um pouco mais a janela de observação aqui para 5 anos, olha isso, a empresa chegou a bater 250. Isso, claro, ela não chegou a bater realmente esse valor, né? É porque ela já fez tanta subdivisão das suas ações que agora já está até complicado da gente analisar o preço da empresa, né, comparado com o seu histórico. Se a gente esticar mais um pouquinho ainda, em 10 anos, ela chegou a bater R$ 600. Isso é uma loucura. Se alguém segurou a Oi nesse período inteiro, meu amigo, eu tenho muita dó dessa pessoa. Então hoje ela está sendo negociada com PL de 0,2, PVP negativo, dividend yield zero, porque a empresa não dá lucro, né? E assim, não vou nem olhar muitos indicadores da Oi aqui, porque são todos distorcidos, porque a empresa está praticamente quebrada, a gente poderia dizer, né? Nos últimos 10 anos, ela deu somente 3 anos de lucro. E esses lucros aqui, boa parte, não é nem pelo resultado operacional dela, e sim devido às vendas que ela está fazendo dos ativos que ela possuía. A gente pode ver aqui que a receita da empresa também vem caindo
ano após ano, porque a cada ano ela se desfaz de mais e mais ativos que ela possuía. A gente consegue ver isso também pelo patrimônio da empresa, né? Que vem caindo e agora está até negativo. Enfim, é uma empresa que a gente não tem nem como estudar ela, de tão horrível que ela está nos últimos tempos. Mas eu quis trazer aqui para vocês para mostrar o quão destrutiva pode ser uma má escolha para sua carteira. Bom, passando então para a primeira empresa boa que a gente vai analisar hoje, que seria a Vivo, Vivit 3. Hoje a Vivo está sendo negociada a R$ 30,30, valorizando 41% nos últimos 12 meses, um PL de 17,3 vezes, que já está um pouco esticado, né? Um valor legal para você ter como base. Aqui no Brasil são empresas de 10 a 12 de PL no máximo, um PVP de 1,45 e um dividend yield de 3,6%. A empresa entregou uma rentabilidade bem legal nos últimos anos. O preço justo para Vivo hoje, via fórmula de Graham, está em 28,68, com upside negativo de 5,8%. Ou seja, por essa métrica ela já está um pouco cara. A empresa está distribuindo 86% do seu lucro como dividendos, margem líquida de 10%, EV sobre EBITDA de 4,7%, um ROIC de 9,21%, uma dívida líquida sobre EBITDA de só 0,5%, que é uma dívida bem tranquila para esse tipo de empresa. Ou seja, em 0,5 anos de geração de caixa da empresa, ela consegue quitar tudo que ela tem de dívida. Um crescimento de receitas de 5,6% e um crescimento de lucros de 3,6% ao ano. O que é um dos problemas da Vivo, né? Por ela ser uma empresa muito grande já, ela não consegue crescer muito nem receita quanto lucros, pois ela já está muito consolidada no mercado. A empresa pagou em média 6,08% nos últimos 5 anos, e o dividendo vem numa decrescente, né, nos últimos anos, o que não é um bom sinal para quem segue a estratégia de dividendos, pois a gente busca empresas que conseguem principalmente manter uma constância ou até subir os seus dividendos no decorrer do tempo. A frequência com que ela paga também é muito boa, né, porque ela anuncia para um ano e paga somente no outro ano, mas no quesito receitas e lucros a gente pode ver que nos últimos 10 anos a empresa foi muito consistente, né? A empresa nunca deu prejuízo, e isso é um dos pontos principais para que você escolha uma empresa para sua carteira. Aqui nos resultados da empresa a gente consegue enxergar que no primeiro trimestre desse ano ela conseguiu subir a sua receita e o seu lucro em relação ao primeiro trimestre de 2024, o que é um ótimo sinal, né, que dá para ver que a empresa está conseguindo evoluir nos seus resultados. Ou seja, no quesito qualidade, a Vivo é uma das melhores empresas que a gente tem dentro do setor de telecomunicações. Passando aqui para a nossa segunda empresa analisada, que é a TIM SA. A TIM hoje está sendo negociada a R$ 21,35, com uma valorização bem parecida com a Vivo, né, de 46,4% nos últimos 12 meses, um PL de 15, ou seja, está um pouco abaixo do que a Vivo está sendo negociada hoje, um PVP de 2,12, que está um pouco acima da Vivo, dividend yield de 7,6, que está bem mais satisfatório do que da Vivo. O preço justo calculado pela fórmula de Graham para a TIM está em 17,96, ou seja, ela está com um upside de menos 16,45, que mostra que essa alta que ela teve no último ano, né, jogou a empresa um pouco acima do que ela vale nessa métrica calculada pelo Graham. A gente pode ver que ela também paga quase 90% de payout, isso também porque ela tinha uma empresa muito grande, muito consolidada e já não tem mais para onde crescer tanto. Margem líquida de 13,33%, EV sobre EBITDA de 3,89 e um ROIC de 20,33%, bem acima da Vivo. Uma dívida líquida sobre EBITDA de menos 0,18, o que quer dizer que a empresa ela tem mais caixa e equivalentes do que ela tem de dívida, fazendo então com que ela esteja muito tranquila nesse momento em relação à sua dívida. Um crescimento de receitas de 8,32%, e um crescimento de lucros de 13,23%. A TIM pagou em média nos últimos 5 anos 4,93 de dividendos, mas ela vem numa crescente muito grande, né, nos últimos 5 anos. Ela saiu de 2021 de 43 centavos para pagar agora em 2025 1,26. Ou seja, ela praticamente triplicou o seu dividendos nos últimos 5 anos. No quesito frequência de pagamentos, ela se sai melhor do que a Vivo, que ela anuncia num ano e já paga no mesmo ano, né? E aqui a gente consegue ver que ela paga para janeiro, abril, junho, julho e outubro de cada ano. No quesito receitas e lucros, também constantes e crescentes, né? As receitas deram uma oscilada, mas nos últimos 5 anos, tanto receita quanto os lucros vem subindo. E ela saiu lá em 2021 de 2,96 bi de lucro para 3,4 bi de lucro nos últimos 12 meses. E nos últimos resultados da empresa, né? Ela lucrou praticamente 800 milhões, contra 500 milhões do primeiro trimestre de 2024,
mas em alguns trimestres ela está conseguindo bater até perto de 1 bi de lucro, né? O que mostra pra gente a solidez que a empresa está conseguindo entregar. Passando então para a nossa terceira empresa estudada, que é a Unifique, de código FIC3. Hoje ela está sendo negociada a R$ 3,75, com uma valorização de 12,20% nos últimos 12 meses, um PL de 7,8, que está bem abaixo das suas pares, um PVP de 1,12 e um dividendo de 2,60. E esse dividendo está mais baixo porque ela está bem próxima de anunciar o próximo provento, então ele ainda não foi computado nesse valor. A Unifique é uma empresa bem menor do que as outras duas. A TIM e a Vivo já estão muito consolidadas no mercado e atuando no Brasil inteiro. A Unifique é uma empresa mais regional, atuando principalmente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e agora expandindo um pouco das suas operações já para o estado do Paraná. O que faz com que, se você escolher por essa empresa, assim como eu escolhi, você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque por ser uma empresa pequena, ela é um pouco mais arriscada. Só que, por ser uma empresa pequena, ela tem uma avenida de crescimento muito maior do que as outras duas. Pela fórmula de Graham, o preço justo para a Unifique seria de R$ 6,00, com upside de 60%. Por ela ser uma empresa menor e ter mais avenidas de crescimento, ela retém mais do lucro, então ela entrega um payout de 53% somente. Uma margem líquida de 16,65%, EV sobre EBITDA de 3,6%, um ROIC de 10,88%, dívida líquida sobre EBITDA de 0,84%, que também está bem tranquilo, né? Com apenas um ano de geração de caixa, ela paga toda a sua dívida. Os indicadores de crescimento composto, CAGR, de receitas e de lucros, não está aparecendo aqui porque essa é uma métrica que analisa os últimos 5 anos. Como a Unifique é uma empresa que está aberta na bolsa há 4, 5 anos, esse dado ainda não está aparecendo aqui, mas a gente pode calcular esse dado juntos na nossa planilha e vamos fazer isso já já. Nos dividendos a gente vê que a empresa saiu lá de 2021 pagando 8 centavos e subiu para 2024 pagando já 21 centavos. Quase triplicando então o seu dividendo. E no ano de 2025 ela já pagou 10 centavos, sendo que ela tem mais um pagamento ainda para fazer nesse ano. Na frequência ela costuma anunciar para fevereiro e para junho, e o pagamento também, né, para fevereiro e para junho de cada ano, ou seja, pagamentos semestrais. Aqui nós temos o crescimento da empresa, como eu disse, ela é nova na bolsa, então a gente só tem um horizonte de 4 anos, né? Esse ano de 2025 será o 5º ano dela na bolsa. Então ela saiu lá de 2021 com 457 milhões de receita e 80 milhões de lucro, para fechar 2024 com 1 bilhão de receita e 174 milhões de lucro. Para nós calcularmos o crescimento de receitas e de lucros, nós vamos precisar destes dados aqui. Receita em 2024, lucro em 2024, receita em 2021 e lucro em 2021. Bora lá para a planilha? Bom, aqui na nossa planilha já anotei os valores que a gente vai precisar, né? Então, receita de 2021, 457 milhões, lucro 80,5 milhões, receita 2024, 1 bi e lucro de 2024, 174 milhões. Isso aqui valores arredondados, né? A fórmula para a gente chegar nesse valor de crescimento composto é essa aqui. É o valor final que a gente tem, dividido pelo valor inicial, elevado a 1, dividido pela quantidade de anos que a gente está analisando. Então, aqui no crescimento de receitas, o valor final seria o 1 bi, dividido pelo valor inicial da receita, né? A receita de 2021, elevado a 1, dividido pela quantidade de anos, que seriam 4 anos que a gente está analisando, né? Entre 2021 e 2024. Isso dá, então, um crescimento composto anual de 23% das nossas receitas. E o crescimento de lucros é só a gente arrastar aqui para baixo, ou seja, 21% de crescimento de lucros nos últimos 5 anos. Vamos guardar esses números para a gente comparar com o crescimento das outras empresas. Bom, aqui no nosso comparador a gente consegue ver que os múltiplos da Unifique estão muito mais baratos do que as suas pares. Ela está com um PL de praticamente metade do que as outras estão ostentando hoje. Um PVP também bem abaixo do que as outras, EV sobre EBITDA também, dividend yield está mais baixo, mas porque ela ainda não fez o anúncio que ela deve fazer ainda na metade desse ano. A sua margem líquida de 16% é melhor do que a da TIM, com 13% e 10% da Vivo. A dívida das três estão muito confortáveis, então qualquer uma delas nesse quesito você poderia escolher com tranquilidade. O ROI, a Unifique está na frente, mas praticamente empatado com a TIM. O ROIC, a TIM está melhor. E a Unifique e a Vivo estão praticamente empatadas. E no quesito crescimento de receitas e lucros, cara, a Unifique dá um banho na TIM e na Vivo. Onde a Unifique tem praticamente 21, 23% de receitas e lucros, a TIM e a Vivo estão na casa de 8 e 13% para a TIM e 5 e 3% para a Vivo. Isso, claro, devido àquela questão que eu comentei com vocês, né? A Unifique é uma empresa muito menor, então o espaço que ela tem para crescer é muito maior em comparação às outras. E esse é um dos motivos com que eu escolhi essa empresa para minha carteira.
O setor de telecomunicações, ele tem uma dinâmica um pouco diferente dos outros setores do BEST. Ele acaba sendo mais arriscado porque, na minha concepção, o serviço de internet e telecomunicações, como ele foi disruptado há menos tempo, ou seja, a internet é algo novo, ela está presente no nosso cotidiano há, 25, 30 anos. Já os setores de energia e bancos, eles estão na nossa vida há muito mais tempo, né? Então, a chance do setor de telecomunicações ser disruptado antes do que os outros setores do BEST é maior. Sendo assim, eu prefiro ter uma porcentagem menor em telecomunicações do que eu tenho nos setores de energia e financeiro, por exemplo. Mas, como eu quero ter uma empresa desse setor na minha carteira, eu prefiro ter uma empresa que tem um potencial de crescimento muito maior do que as outras. Mas eu também já tive a Vivo em certo momento. Mas neste ano eu optei por incluir a Unifique na minha carteira. Bom, finalizando aqui com o preço teto das ações, eu utilizei como base os dados do ano passado, tanto de lucro quanto de payout das empresas. Então a Vivo, com um lucro de 5,5 bi e um payout de 80%, ela vai conseguir distribuir R$ 1,19 por ação, o que daria um preço teto para 6% de R$ 19,87. E a ação está sendo negociada hoje a R$ 30,40, ou seja, está bem acima do que o preço teto mínimo de 6%, o que configuraria para a estratégia de dividendos que a empresa não está boa para compra nesse momento. Já a TIM, com um lucro de 3,4 bi e um payout de 85%, conseguiria distribuir para a gente R$ 1,20 por ação, com preço teto de 6% de R$ 20,07, 8% de R$ 15,05. Ou seja, ela estaria bem próxima, um pouco acima ainda, na verdade, do preço teto de 6%. Já a Unifique, com um lucro de 174 milhões e um payout de 50%, conseguiria distribuir R$ 24 centavos e teria um preço teto para 6% de R$ 4,00. E a empresa hoje está sendo negociada a R$ 3,79. Ou seja, ela está bem próxima, mas um pouco abaixo, do nosso preço teto para 6%. Configurando então a única das três que estaria dentro do nosso preço teto para 6%. Bom, pessoal, concluímos então que este é um ótimo setor para se investir, que as empresas dele conseguiram entregar nos últimos anos consistência tanto de receitas quanto nos seus lucros e, consequentemente, nos seus dividendos. Isso se deve ao motivo delas entregarem para nós um serviço essencial para as nossas vidas. Então, para você que quer uma consistência na sua carteira e não quer ter tanto susto, eu te indicaria seguir essa estratégia de procurar empresas com receitas e lucros consistentes, de setores perenes na nossa economia e que distribuem bons dividendos. Mas você precisa ter cuidado com o preço que você paga. Não é porque o setor e a empresa é boa que você pode comprar a empresa a qualquer preço. A gente acabou de ver pelo nosso preço teto que a única que está dentro de um preço teto bom, que consegue entregar um dividendo razoável de pelo menos 6%, é a Unifique. Então, se você pretende incluir a Vivo ou a TIM na sua carteira, eu te indicaria esperar para que o mercado faça alguma correção na cotação das empresas e dê um ponto de entrada legal para você estar começando a montar a sua posição. Outro fator importante é que a dívida das três está muito controlada, o que dá para a gente uma segurança a mais nesse cenário econômico instável e de juros altos que a gente está nesse momento. No quesito crescimento, a Unifique tem mais espaço para crescer, uma vez que a Vivo e a TIM já estão muito consolidadas no mercado, mas o que faz com que elas consigam passar também para o acionista uma porcentagem maior de payout dos seus lucros. De toda maneira, as três são ótimas empresas e tenho certeza que, adquirindo pelo valor certo, elas vão entregar muita rentabilidade para a sua carteira. E se você chegou até aqui, te peço encarecidamente, deixa um joinha, se inscreve aqui no canal para que você apoie o nosso trabalho e não perca mais nenhum conteúdo que está por vir por aqui. Eu vou deixar também aqui no card um vídeo sobre as elétricas e como que você deve fazer para selecionar a melhor distribuidora de energia elétrica para a sua carteira. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e valeu!